meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar sobre o uso de pesticida. Os pesticidas são substâncias químicas ou biológicas amplamente utilizados na área da agricultura e em outros setores. Eles servem para controlar, repelir ou até mesmo matar pragas que podem ser prejudiciais a plantações, a animais e até mesmo à saúde humana. Essas pragas englobam uma grande quantidade de organismos, incluindo roedores, ervas e insetos e fungos. Essas pragas podem comprometer a atividade agrícola e até mesmo a saúde humana. Agora eu vou falar sobre os tipos de pesticidas e seus usos. Um deles são os inseticidas, que são usados para combater insetos que podem prejudicar a agricultura e atrair doenças. Já os herbicidas controlam o crescimento de ervas daninhas, evitando a concorrência entre culturas desejadas. Os fungicidas controlam fungos e doenças fúngicas que controlam plantações e armazenamento de alimentos. E por último, os raticidas, que já pelo nome, eles são usados para controlar os roedores. Cada um desses tipos citados tem um problema específico para controlar, e seu uso depende da cultura agrícola ou do problema a ser resolvido. Agora eu irei falar dos mecanismos de ação dos pesticidas. Interferência no sistema nervoso. Alguns inseticidas atuam bloqueando neurotransmissores, causando paralisia e morte nos insetos. Outro é a inibição de processos metabólicos. Certos herbicidas bloqueiam o envio de enzimas essenciais para a fotossíntese das ervas daninhas. Destruição da parede celular. Alguns fungicidas impedem a formação da parede celular dos fungos, causando assim a sua morte. E por último, a coagulação sanguínea. Raticidas anticoagulantes interferem na coagulação do sangue dos roedores, causando hemorragias fatais. Os mecanismos de ação dos pesticidas referem-se aos processos biológicos ou fisiológicos, pelos quais essas substâncias afetam as pragas, sejam elas insetos, fungos, plantas, bactérias ou outros organismos. O mecanismo de ação de um pesticida é funcional para entender como ele funciona. Agora, sobre a importância dos pesticidas na agricultura moderna. Eles aumentam a produtividade protegendo as plantas, garantindo maior rendimento, redução de doenças transmitidas por pragas, pois eles controlam insetos e outros vetores que podem prejudicar a qualidade dos alimentos. Concluindo, os pesticidas são ferramentas indispensáveis na agricultura moderna, permitindo maior produtividade, redução de pragas e qualidade dos alimentos. Olá pessoal, hoje vamos discutir um tema muito importante para a biologia e para a sociedade, os pesticidas. Em nossa apresentação, vamos explorar tanto os benefícios quanto os impactos desses produtos na agricultura, no meio ambiente e na saúde humana, além de entender como eles são regulamentados. Vamos lá. Primeiro eu vou começar falando sobre os benefícios dos pesticidas, que desempenham um papel fundamental na agricultura moderna. Principalmente, eles contribuem muito para o aumento da produtividade agrícola, permitindo que os agricultores projetam suas plantações de pragas e doenças, e isso significa que consigam produzir mais alimentos e com menos perdas de animais. Além disso, ao reduzir as perdas das colheitas, os pesticidas ajudam a garantir uma oferta estável de alimentos, contribuindo para a segurança alimentar global. Outro ponto que é bastante relevante é o controle das doenças transmitidas pelos vetores, como a malária, a dengue, já que muitos desses produtos atuam no controle de insetos que podem espalhar essas enfermidades. Dessa forma, os pesticidas não só impulsionam a produção agrícola, mas também protegem a saúde pública em uma área toda de risco. Agora eu irei falar um pouco sobre os impactos ambientais que os pesticidas causam. É importante destacar que o uso de pesticidas também acarreta impactos ambientais muito significativos. Um dos principais problemas dos pesticidas é a sua contaminação do solo e da água. Quando aplicados de forma inadequada ou em excesso, esses produtos podem infiltrar-se no solo e alcançar cursos de água,
prejudicando os ecossistemas inteiros, e também tem outros impactos negativos, que é sobre a sua biodiversidade. Por exemplo, os pesticidas podem causar morte de polinizadores essenciais, como as abelhas, que são fundamentais para a produção de diversas plantas e para a manutenção dos ecossistemas naturais. Além disso, há o processo de bioacumulação e o biomagnificação na cadeia alimentar. Esses termos se referem à concentração progressiva de substâncias tóxicas em organismos vivos, à medida que se movimentam na cadeia alimentar, podendo levar a consequências graves como para a fauna e até mesmo para a saúde humana. Agora irei falar sobre o impacto na saúde humana que causa os pesticidas. É importante entender que o contato com os pesticidas pode ocorrer de diversas formas. Agricultores, trabalhadores rurais, por exemplo, estão mais expostos a esse produto nas atividades diárias do trabalho deles. Pode ocasionar intoxicações agudas. Além dos efeitos imediatos, a exposição a longo prazo pode desencadear doenças crônicas e até mesmo câncer. Grupos vulneráveis como crianças, gestantes, idosos, são particularmente suscetíveis aos riscos, já que seu sistema biológico pode ser menos capaz de lidar com o efeito tóxico dessa substância. Portanto, embora os pesticidas tenham bastante benefício na saúde e a produção agrícola, seu uso deve ser cuidadosamente monitorado para evitar todos os riscos de saúde. Por fim, vamos abordar um pouco sobre a regulação e a legislação que envolve o uso dos pesticidas. Em diferentes países, existem órgãos reguladores que estabelecem normas rigorosas para garantir que esse produto seja usado de forma segura. No Brasil, por exemplo, a Anvisa, ela realiza várias avaliações de risco e monitoramento contínuo para assegurar que os pesticidas não causem danos à saúde e ao meio ambiente. Nos Estados Unidos, o EPA desempenha um papel semelhante, determinando limites e condições de uso. Essas regulamentações são essenciais para desequilibrar os benefícios dos pesticidas, com a necessidade de proteger nossa saúde e os ecossistemas. Elas também incentivam a pesquisa e o desenvolvimento de alternativas menos agressivas e mais sustentáveis que possam substituir ou reduzir a dependência dos pesticidas tradicionais. Em resumo, os pesticidas oferecem benefícios importantes, como o aumento da produtividade agrícola e o controle de doenças, mas também trazem muitos riscos significativos ao meio ambiente e à saúde da maioria dos humanos. A regulação rigorosa e o monitoramento contínuo são fundamentais para minimizar esses riscos e promover práticas agrícolas mais seguras e sustentáveis. Meu nome é João Vitor. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre alternativas aos pesticidas, sobre os casos de sucesso e também sobre os desafios e oportunidades que esses produtos químicos podem gerar na nossa vida. Bom, falando um pouco sobre alternativas aos pesticidas, como todos nós sabemos, as pesticidas são produtos químicos que usamos para eliminar vermes, bactérias, insetos e também doenças que existem em nossas plantas. Mas essas pesticidas acabam não sendo muito eficazes se você usa de forma contínua, né? Que elas podem acabar fazendo com que os insetos, vermes, bactérias acabem evoluindo e trazendo uma destruição ainda maior para nossas plantas e plantações, né? E se você está buscando algum método diferente, está buscando uma alternativa sem ser para parar de usar as pesticidas, eu vou estar demonstrando algum deles agora, tá bom? Bom, primeiro que eu vou estar falando é controle biológico. O que seria o controle biológico? Bom, o controle biológico é basicamente quando você pega insetos predadores, ou seja, insetos que caçam esses vermes, essas bactérias, esses insetos que basicamente destroem essas plantas, assim conseguindo eliminar um pouco da destruição. E um exemplo desses insetos seria a própria joaninha, os louva-a-Deus e também as vespas parasitas, que também nos ajudam a controlar pragas como os pulgões e também lagartos. E um outro método que eu vou estar falando para vocês seria os extratos de óleos naturais, dando um exemplo deles do óleo de nil. O que seria o óleo de nil? O óleo de nil é basicamente um óleo que atua contra esses insetos e fungos sem prejudicar insetos beneficiais para nós, que nos dão benefícios.
que no caso são os predadores que eliminam esses vermes e também bactérias, insetos, etc. Bom, e também existe o óleo de alho e pimenta, que tem efeito de como um repelente contra diversas pragas que destroem essas plantações. Bom, falando agora um pouco sobre os controles, os casos de sucesso, perdão. Eles são casos em volta do mundo que conseguiram uma alternativa para parar de usar as pesticidas convencionais, tanto na agricultura orgânica quanto na convencional que busca reduzir o impacto ambiental. E bom, eu vou dar alguns exemplos que no caso vai ser o Brasil de um caso de sucesso, certo? Bom, no Brasil, várias fazendas, né, passaram a adotar, não, perdão, várias fazendas de soja adotaram o uso de bacílios thuringiensis, ou no caso como preferir BT, e também passaram a usar vespas parasitoides, que controlam largadas e percevejos. Isso reduziu muito a dependência dos produtos químicos, que no caso é as pesticidas, perdão. Mas também não foi só o Brasil que conseguiu sucesso. Podemos ter sucesso lá na Europa, como por exemplo a França e a Alemanha. Também temos como exemplo os Estados Unidos e também a Índia, que também conseguiu fazer isso aí. E agora falando um pouco sobre os desafios que isso pode causar, que a pesticida pode causar, seria a própria existência das pragas, como eu falei. Se você usar as pesticidas de forma muito contínua, né, de forma contínua, pode levar à evolução dessas pragas, que ficam mais resistentes e exibindo doses maiores de novas substâncias, que acabam destruindo essas plantações, nossa agricultura e etc. E também um outro desafio que acabamos, né, enfrentando seria o impacto ambiental que as pesticidas causam, que acabam contaminando o solo, a água e também afetam organismos não alvos, como abelhas, que são certamente importantes para nós, e também outros polinizadores.